Um vídeo aqui sobre velocidade de amplificadores. Então, há um tempo atrás usei esse Gradiente Model 1 para fazer uma playlist sobre qual era o melhor amplificador de potência clássico nacional. Então, ele concorreu com o PM5000, com o PA1800, versão D, que é de 85, e com o Gradiente HA2. Ele foi o vencedor em velocidade, consequentemente isso também fez ele ser o campeão em fidelidade. Então esse aqui foi o amplificador mais fiel dos 4 powers que eu avaliei, né? Desses 4 que eu citei antes. Porém a gente vê uma diferença entre o Model A1 e os outros 3 powers. O Model A1 tem o controle de volume, né? E o H2, o PM5000 e o PA1800 não tem. O que acontece? O A1, né, por ter esse recurso, a gente consegue baixar o volume dele, né? O normal de um power está sempre no alto, né? Assim é o PM5000, até ele tem uma chave de atenuação, mas se a gente colocar lá no 0 dB, né, ele vai ter o comportamento do A1 nessa situação aqui, tá? No máximo, né? Assim é o PA1800, também não tem o controle de volume, né? Na verdade, isso aqui não é bem um controle de volume, né? Isso aqui é um atenuador, a gente só atenua, a gente não aumenta o volume do amplificador aqui, a gente só diminui. O normal de um amplificador de um power, né, é não ter volume, não precisa disso aqui. Isso aqui é só um recurso que foi colocado aqui por conveniência, né? Então, eu queria mostrar agora como que se tira vantagem, né, do A1, né, em relação à velocidade que ele tem a mais em relação aos outros power. A gente viu que o A1 tem um tempo de subida, um rise time de 1,4 microsegundos. O H2 tem um rise time de 2,2, se eu não me engano, né? PA1800 tem um rise time de 2,4, se eu não me engano, né? E o PM5000 tem um rise time de 4,5 microsegundos, ou seja, esse rise time, né, quanto mais rápido melhor, né? Então, ou seja, quanto menor melhor. É o tempo que o amplificador leva para trocar a saída do 0 volts, digamos, até a tensão, né? Então é um atraso, digamos assim. Então a gente quer que esse atraso seja zero, né? Então o A1, né, é o amplificador que tem o menor atraso. Isso não tem a ver com deslocamento de fase, tá? O deslocamento de fase é outro detalhe, tá? Esse aqui, esse tempo, ele é fixo para todas as frequências, esse rise time, tá? E o deslocamento de fase ele vai, digamos que aumentando ou diminuindo em relação à frequência que a gente está, né? Então são coisas diferentes, né? Então muita gente acaba usando o A1 sem usar toda essa velocidade que ele tem a mais dos outros. Já fiz um vídeo sobre esse assunto, tá? Mas eu vou repetir, né? Só para refrescar o assunto, tá? É uma limitação dos potenciômetros de entrada, tá? Isso acontece em todos os aparelhos que usam potenciômetro de volume. O potenciômetro de volume, ele é um resistor, né, variável, só que na entrada do amplificador tem um capacitor. E isso forma um filtro RC, ou seja, um filtro passa-baixas. Então, dependendo da capacitância, né, e da impedância de entrada do amplificador, pode acontecer um efeito bem forte, né, de filtro passa-baixas, né, ou pode ser, digamos que, quase que irrelevante, né, dependendo da otimização dessa impedância aqui do potenciômetro e da capacitância de entrada do amplificador, né. Então o que acontece? Eu vou mostrar aqui, ó, isso aqui é o A1 como se ele não tivesse esse atenuador aqui. Então eu coloquei no máximo aqui, né? É como se eu não tivesse esse atenuador. Eu vou mostrar aqui no osciloscópio. Parece que ele não está ligado, mas está. Aqui o LED, os LEDs dele são bem fracos, né? Bom, então aqui está o rise time, tá? Notem, ó, 1,4, né, microsegundos. E eu estou em 20 kHz, né? Então aqui ele está com a velocidade total, tá? Então ele está trabalhando
digamos assim, com toda a capacidade de velocidade dele. Porém, se a gente simplesmente fizer isso aqui, ó, tá? Reduzir aqui, ó, tô reduzindo o volume, tá? Então, aqui 1,4 é com o knob nessa posição aqui, tá? Agora eu tô colocando aqui, por exemplo, tá? Então o knob tá aqui nessa posição, ó. Então eu reduzi o volume, né? Eu vou compensar aqui no osciloscópio para a onda ficar grande novamente. Vou reduzir aqui um pouquinho mais, tá? Só para ela caber na tela aqui como antes. Então, olhem aí, quanto ficou o nosso rise time, tá? Ficou com 2,69, 2,65 ali. Ou seja, a gente perdeu a velocidade do amplificador. Nessa condição aqui, ele ficou mais lento do que o PA 1800 e mais lento do que o gradiente HA2. Simples fato de eu girar aqui o knob do volume, eu mexo na velocidade do amplificador. Então, para todos os powers que a gente for usar, né, que tenham volume, o volume de power é sempre no máximo, tá? Sempre aqui, ó. Aqui a gente tira a melhor característica do amplificador. Aqui a gente tira toda a fidelidade do amplificador. Toda a velocidade vai estar nesse ponto aqui. Aqui não, tá? Aqui por cima. Então, na verdade, a pior região é a região do meio, tá? Então, a região onde o amplificador fica mais lento é essa aqui do meio, tá? E onde fica mais rápido é aqui embaixo, tá? Justamente porque aqui é 0 ohms, né? Na potencial de entrada. E esse 0 ohms, né, fazendo o filtro passa-baixas com o capacitor da placa amplificadora, faz com que a frequência, digamos, fique ilimitada, né. Aqui, por exemplo, a gente tem 50K em série com um capacitor lá de, sei lá, 100 PF, 200 PF que tem na entrada da placa. Então aqui a gente tem um RC, né, com resistor de 50K e um capacitor de 200 PF, né, que está lá na placa, tá? Na placa amplificadora, tá? E aqui a gente tem o resistor de 0 ohms em série com um capacitor de 200 PF. Então quer dizer, aqui fica infinita a frequência de corte, né? Aqui a gente já tem uma frequência de corte mais baixa, né? Tipo, vai dar lá, por exemplo, 2 MHz, né? Sei lá, 1 MHz o corte, né? Mas a gente tem um corte aqui, e aqui a gente não tem um corte. Isso aqui, né, não é um volume, isso aqui não aumenta o volume do amplificador, isso aqui só diminui, né, a gente tem que usar ele no máximo e o volume a gente tem que controlar no pré-amplificador. O que a gente for usar de pré-amplificador é lá que a gente tem que baixar o volume, porque se a gente deixar esse volume aqui na metade, vai prejudicar um pouco. Se a gente deixar o volume do pré na metade, vai prejudicar mais um pouco. Então é melhor que a gente trabalhe com esse volume aqui no máximo e lá no pré um pouco menos de volume para cair fora dessa região. Então a gente tem que fugir dessa região aqui central do potenciômetro de volume para cair longe desse filtro passa baixa, tá? Então a gente usa aqui no power, sempre no máximo, e no pré a gente vai controlar lá, vai ficar mais ou menos por aqui, né, no pré. Então vamos acabar fugindo, tá? Isso acontece com qualquer amplificador que tenha volume, né? Esse tipo de volume com potenciômetro. Ou seja, qualquer tipo de amplificador de áudio, pré-amplificador, vai ter esse efeito do filtro RC, né? Então, se a gente trabalhar com dois aparelhos na metade, a gente vai estar na pior região dos dois, né? Se a gente trabalhar com um no máximo e o outro perto antes da metade, né, a gente vai estar, digamos que, amenizando esse detalhe, né? Então, o pré também tem um rise time, tá? Então, quando a gente está com o pré no pior rise time, que é no meio, e o power no pior rise time, que é no meio, o rise time vai se somar o do pré mais o do power, né? Então, esses dois tempos se somam, né? Olha, notem aí, 2,70 microsegundos de tempo de subida, ou seja, o amplificador está demorando mais para subir daqui até aqui, tá? O rise time é justamente essa subida aí, ó, é o tempo dessa subida aqui, tá?
Então notem aqui, ó. Então esse tempo de subida é o rise timing. Então ele teria que ser instantâneo, né? Mas não acontece assim, né? Todo amplificador tem esse tempo de subida, tá? Uns são mais lentos, né? Então sobe mais devagar aqui e outros sobe mais rápido. Então uma subida bem vertical é o que a gente espera de um bom amplificador, né? Que ele suba bem rápido, né? Então eu vou colocar aqui todo o volume, ó. Vocês vão ver que ele vai ficar mais vertical, ó. Então notem que ficou mais vertical agora. E aí o tempo, ó, 1,40, ó. Tá, com o knob aqui no máximo. Para desfrutar de toda essa vantagem da velocidade do Gradiente Model A1, não basta ter ele só, né? E achar que já vai desfrutar, né? Tem que estar com o knob do volume no máximo aqui, ó, tá? Então aqui a gente tem a garantia que a gente está no melhor tempo do amplificador, tá? O amplificador vai estar mais rápido, tá? Na minha opinião aí não precisa ter controle de volume em power. O power tem que ser o mais fiel possível, né? Não pode ter esse tipo de controle, tá? Mas eu vejo muita gente querendo que seus powers tenham controle de volume, instalando o controle de volume, por exemplo, em PA1800, né? Instalando o controle de volume em PA800, instalando o controle de volume no HA2, né? Instalando o controle de volume no PM5000. Então, não precisa ter controle de volume em power. Quem tem que controlar o volume é o pré, não o power, tá? O power tem que estar sem atenuador na entrada, tá? Ele tem que estar direto, né? Não pode ter esse tipo de coisa, tá? Aqui não atrapalha porque se a gente souber que tem que usar no máximo, né? A gente vai usar no máximo, né? Isso aqui fica só, digamos, um recurso de emergência, né? Ah, numa emergência eu venho aqui, né? Uma microfonia, sei lá, eu venho aqui e baixo o volume, tá? Mas é só por uma emergência, não tem necessidade de ter isso, né? Tem vários powers importados, por exemplo, japoneses, né? Que não tem o controle de volume, né? Alguns outros têm, mas em todos eles, mesmo japoneses, vai ter esse detalhe de o amplificador ser mais lento aqui no meio do curso do potenciômetro, justamente por causa do circuito RC, né, que forma um circuito passa-baixas, tá? Então a gente vai acabar aqui no meio, o amplificador tem um limite de frequência mais baixo, tá? E aqui a gente tem um limite de frequência mais alto, né? Então aqui o amplificador responde mais rápido também, né? Então é isso, tá? Só para refrescar esse assunto, eu já tinha comentado em um vídeo bem mais antigo. Um abraço aí.